A mentira do todo mundo peca, o conformismo que nos afasta de Deus. Vivemos em uma geração onde tudo parece ser relativizado. O que antes era visto como pecado, hoje é chamado de fraqueza, fase ou simplesmente erro humano. E a frase que ecoa em muitos ambientes cristãos como se fosse uma verdade absoluta é: "Ah, todo mundo peca." Mas será que essa frase representa de fato o coração de Deus? Ou será que ela tem sido usada como escudo para justificar escolhas erradas, acomodar pecados e apagar o fogo da santidade que o Espírito Santo deseja acender em nós? 1. A verdade. Por trás da frase, todo mundo peca. Sim, é verdade que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. A Bíblia é clara quanto à condição humana decaída. Mas o Evangelho não para por aí. Ele não termina dizendo que somos pecadores. Ele continua dizendo que Cristo veio para nos libertar do pecado. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. 1 João 5:18. A diferença está entre pecar por fraqueza momentânea e viver uma vida de prática do pecado, como se isso fosse normal. Quando usamos a frase "todo mundo peca" para justificar hábitos destrutivos e rebeldia consciente, estamos negando o poder transformador da graça. A graça de Deus não é licença para continuar pecando. Ela é poder para dizer não ao pecado. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Tito 2:11-12. 2. O perigo do conformismo espiritual. Uma das estratégias mais sutis de Satanás é nos fazer acostumar com o erro. O inimigo não precisa mais nos derrubar com tentações violentas. Basta nos convencer de que isso não é tão grave assim. E quando caímos nessa mentira, começamos a negociar a verdade. Pequenas concessões se tornam grandes afastamentos. Um olhar hoje, um toque amanhã, uma escolha errada depois de amanhã, e quando percebemos, nos tornamos escravos de algo que um dia dissemos que nunca faríamos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Conformar-se com o pecado é aceitar viver abaixo do propósito de Deus. É contentar-se com o mínimo quando fomos chamados para o máximo. É aceitar a escravidão quando fomos libertos pelo sangue de Cristo. 3. A banalização do pecado. Hoje, muitas coisas que a Bíblia chama de abominação estão sendo normalizadas. Piadas sobre adultério, músicas que exaltam o pecado, vídeos que zombam da fé, comportamentos que desonram a santidade, e tudo isso sendo consumido por cristãos como se fosse algo comum. A consequência? Um coração endurecido, uma consciência cauterizada e um evangelho sem cruz. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem, mal, que fazem da escuridão luz e da luz, escuridão, do amargo, doce e do doce, amargo. Isaías 5:20. O pecado banalizado é um perigo real. Ele mata lentamente a sensibilidade espiritual. O que antes nos fazia chorar em arrependimento, hoje não nos incomoda mais. Mas o Espírito Santo continua clamando: "Sede santos, porque eu sou santo." 1 Pedro 1:16. 4. A santidade ainda é o chamado. Santidade não é um peso, é um privilégio. Não é viver uma vida perfeita, mas viver uma vida separada, diferente, rendida, consagrada. A palavra santo significa separado. Deus nos chama para viver fora do sistema corrompido do mundo, para sermos luz em meio às trevas. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14.
Sem santificação, não há intimidade com Deus. E sem intimidade com Deus, a fé se torna apenas uma religião morta. Você pode até frequentar cultos, levantar as mãos e cantar, mas se o coração está distante, Deus sabe. O chamado à santidade não é uma opção para os mais espirituais. É o mínimo para quem quer seguir Jesus de verdade. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. 5. A graça, que transforma. A boa notícia é que Deus não nos chama para ser santos com nossas próprias forças. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele conhece as nossas limitações, mas Ele também nos dá o Espírito Santo, que nos capacita a vencer. Digo, porém, andai em espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Gálatas 5,16. A graça de Deus é como uma ponte que nos tira do lugar onde estamos e nos leva ao lugar onde deveríamos estar. Ela não ignora nossos erros, mas nos levanta para viver uma vida diferente. Se você caiu, há perdão. Se você se afastou, há reconciliação. Mas não aceite continuar no chão. Levante-se. Há um chamado de santidade sobre você. 6. Exemplos de vidas que não se conformaram. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que poderiam ter se conformado com o pecado, mas decidiram viver de forma diferente. José poderia ter caído com a esposa de Potifar, mas disse: Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39, 9. Daniel poderia ter se rendido à cultura babilônica, mas a Bíblia diz: Daniel propôs em seu coração não se contaminar. Daniel 1:8. Davi, mesmo após seu grave pecado, não se acomodou. Ele chorou, se arrependeu profundamente e clamou: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. Essas pessoas não eram perfeitas, mas tinham um coração que buscava agradar a Deus acima de tudo. 7. E quanto a nós? A pergunta que fica é: será que temos buscado viver dessa forma? Ou temos nos escondido atrás da desculpa do todo mundo peca? A verdade é que Deus quer mais de nós. Ele quer todo o nosso coração. Ele quer filhos que o amam a ponto de dizer não ao mundo para dizer sim ao céu. Você não foi chamado para viver como todo mundo. Você foi chamado para ser diferente. Jesus morreu por você para que você viva por Ele. Não aceite uma vida morna. Não aceite uma fé que se acomoda. Busque, clame, consagre-se. Deus está pronto para te levantar e te levar a um novo nível de intimidade e santidade. Conclusão. Um clamor por santidade. Talvez você esteja lendo isso e sentindo um peso no coração. Isso é o Espírito Santo te chamando de volta para o lugar de arrependimento, para o lugar da santidade, para o lugar da presença. Não tenha medo de admitir onde você caiu, mas também não fique prostrado. Há um Pai te esperando com braços abertos. E há um propósito que só será cumprido quando você se levantar e decidir viver diferente. Lembre-se, a mentira do todo mundo peca não pode ser maior do que o chamado de Deus sobre a sua vida. Você não é como todo mundo. Você é separado. Você é escolhido. Você é templo do Espírito Santo. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5:14.